Algumas pessoas me escreveram falando sobre secar a farinha com o açúcar de confeiteiro e depois levá-lo para secar. Gente, isso não existe, tá bom? Isso não se faz. Imaginem colocar o açúcar processada para secar lá no forno, tá? Isso não existe, não façam isso de jeito nenhum. Como que é feito esse processo? Se a farinha tá muito grossa, eu falei que é feito um processamento dessa farinha para que ela fique mais fina. Aí coloca-se numa bandeja, numa assadeira, coloca para secar no forno, na temperatura mais baixa do forno convencional, por 6 minutos. Esse é um processo para que consigamos deixar a farinha que é grossa mais fina para que possamos utilizá-la. E aí leva-se para secar, porque uma vez que você passa no processador, ela fica mais úmida. E aí obrigatoriamente, tem que fazer esse processo de secar para utilizá-la depois. Mas nunca com o açúcar. Então, eu acho que houve uma confusão dessas pessoas, porque eu falei na live passada sobre pegar o TPT, que é a proporção da farinha de amêndoa com a proporção do açúcar de confeiteiro, e fazer a homogeneização desses dois ingredientes no liquidificador ou no processador. É isso que talvez tenha causado alguma confusão, mas eu repito, não coloque açúcar de confeiteiro com a farinha de amêndoa para secar lá no forno, em qualquer forno. Tá? Isso não existe, isso não se faz. Então, esse processo de homogeneização do TPT no liquidificador ou no processador, eu falei que eu não faço. Eu faço manualmente essa homogeneização, porque eu entendo que uma vez que você secou a sua farinha e você leva para processar novamente, esse contato com a lâmina, seja do liquidificador ou do processador de alimentos, vai liberar óleo. O que eu disse é que não faz sentido você secar a farinha e depois fazer esse processo e usar para fazer o macarrão. É por isso que eu não faço essa prática. Aí eu estava falando para vocês pensarem na receita que vocês têm. Porque todo mundo que está aqui nessa live tem uma receita diferente, proporções diferentes, usa um método diferente umas das outras, usam equipamentos e utensílios diferentes. Não é porque faz macarrão é que todo mundo usa o mesmo utensílio, o mesmo equipamento, o mesmo forno, a mesma técnica, porque às vezes ela faz esse procedimento de processar homogeneização no processador. Então, pensem na receita que vocês têm. E aí, eu vou falar das técnicas que macarronagem, por exemplo, usa-se nos 3 métodos, italiano, suíço e francês. Então, pensem na receita de vocês. Eu vou falar sobre os métodos, mas como é feito esse método, como é executado esse método, é que pode acarretar problemas. E os problemas são comuns entre os 3 métodos, tá bom? Então, eu vou falar um pouco de cada método para que quem está aqui, que não conhece ainda o processo, entenda o que eu vou falar. Porque eu trabalho com o merengue italiano, que é um processo totalmente diferente dos outros 2. Então, o macarrão, ele é uma iguaria francesa que tem característica própria. Ele é feito originalmente, tradicionalmente, com a farinha de amêndoa. Mas aqui no Brasil é comum fazerem macarrões com outros tipos de farinha, como a farinha de caju, que é a mais comum, e a farinha de amendoim. Eu só vou fazer um parênteses aqui. Eu escolhi trabalhar com macarrões tradicionais, que é feito originalmente com a farinha de amêndoa. Então, quando o macarrão é feito com outro tipo de farinha, e a farinha de amêndoa é a mais delicada
é a mais suave que essas outras duas farinhas as outras duas farinhas. Então, quando as pessoas me perguntam, é possível trabalhar com outro tipo de farinha? É sim, tá? É possível. Só que, na minha opinião, para se aprender a fazer macarrão, eu acredito que deve se aprender com a escolha, o que você escolheu para trabalhar, por exemplo. Se é o macarrão clássico, se é com a farinha de amêndoa, ou se é com a de caju, ou se é com a de amendoim. Porque cada farinha tem um grau de oleosidade e elas se comportam diferente nos processos, tá? Desde a confecção até o final lá no forno, elas têm comportamentos diferentes devido a cada especificidade que cada farinha tem. Então, quando você aprende a fazer com a farinha de caju, por exemplo, ou a de amendoim, você vai aprender a fazer de um jeito. A técnica é a mesma, mas aprende-se a fazer de um jeito porque cada massa vai ter um comportamento diferente. Então, eu penso que quando você aprende a fazer como você escolheu aprender, trabalhar, é mais fácil você seguir em frente, porque você não vai ter, mesmo que surjam os problemas, você vai conseguir resolver conforme a farinha que você escolheu trabalhar. Porque cada uma dessas farinhas, elas vão se comportar diferente. Então, eu entendo que trabalhar com um tipo de farinha e depois você trabalhar com outra e com outra para testar, você acaba colocando a sua energia e tendo que reaprender a cada mudança que faz. Essa é a minha opinião para quem perguntou para mim, tá bom? Então eu acho que eu sempre venho falando que tem que ter, para fazer, se você quer trabalhar com macarrons, para comercializá-los, para ter uma renda, tem que ter sim equipamentos e utensílios adequados e saber conhecer toda a matéria-prima que é utilizada, porque fazer macarrons você tem ele tem muitas variáveis e muitos fatores externos que contribuem para que você consiga fazer macarrons, por exemplo, sem ter perdas de matéria-prima, de receita, de tempo, porque a cada aprendizado, cada processo que você tem que reaprender a cada vez que você muda o ingrediente, é uma energia, é um tempo, tudo conta. Então, são comportamentos diferentes, é possível, mas cada um tem um comportamento diferente do começo do preparo até o final lá no forno, tá? Essa é a minha opinião. Então, o macarrão, ele tem característica própria, que são os pezinhos ou saia à sua volta. Ele tem que ser crocante por fora, né? Tem que ter uma casquinha crocante por fora e dentro a característica dele tem que ser úmida e macia. Sem essas características, o macarrão não é macarrão. É uma bolachinha comum de amêndoa. Então, e por causa disso, por ele ter essas características próprias e obrigatórias, é que também contribui para que cada processo de execução tem que ter entendimento no processo, na técnica, conhecer os equipamentos para que se consiga ter resultados satisfatórios, tá? O macarrão, ele pode ser feito com 3 métodos diferentes de merengue. A base do merengue, a base dos macarrons é o merengue, e o que diferencia ele dos outros doces é a farinha de amêndoa, que dá uma consistência e sabor diferente nele. Então, quando você tem tudo adequado e você conhece a técnica, o processo de cada etapa, acontece essas características que eu falei. Eu vou falar um pouco do merengue, dos 3 merengues, do processo de execução, porque depois eu vou falar da técnica do merengue italiano, que é o que eu trabalho. O merengue francês,
ele é feito com 4 ingredientes, que é a água, açúcar refinado, não, eu errei, claras, açúcar de confeiteiro, farinha de amêndoa, claras, né? Clara, me deu um negócio aqui, peraí. Claras, farinha de amêndoa, açúcar refinado e açúcar de confeiteiro, tá bom? São 4 ingredientes. Esse merengue, ele é feito como? E eu não vou entrar em detalhes, eu vou só explicar como que é feito, tá? Esse merengue francês, ele é feito como? Claras, coloca-se as claras no bowl da batedeira e aos poucos é acrescentado o açúcar o açúcar refinado para se fazer o merengue. O açúcar de confeiteiro e a farinha de amêndoas são homogeneizados e peneirados. Feito o merengue, essa mistura de farinha de amêndoa com o açúcar de confeiteiro é inserido aos poucos nesse merengue e conforme você vai colocando, ele vai formando uma massa, que é feito depois a macarronagem, tá? Aí colocado na manga, pingado e assado. O merengue suíço também é feito com a farinha de amêndoa, o açúcar de confeiteiro, o açúcar refinado e as claras. Esse merengue, ele é feito como? Coloca-se as claras com açúcar refinado no bowl, leva-se no banho-maria e ele é aquecido de forma até que os cristais de açúcar se dissipam. Aí é colocado essa mistura, essa clara é colocado no bowl da batedeira, batido e feito o merengue. E a farinha de amêndoa com o açúcar de confeiteiro é homogeneizado, peneirado e também feito a mesma coisa. É colocado aos poucos nesse merengue, até que você coloque todo ele, ele vai virar uma massa, é feito a macarronagem, a homogeneização, é colocado na manga, pingado e assado, tá bom? O merengue italiano, ele é diferente desses outros 2 merengues, porque ele, além de ir um ingrediente a mais, que é a água, a gente usa um equipamento também a mais, que é o termômetro eu uso o termômetro de espeto. Esse termômetro que eu uso de espeto, eu uso há 6 anos. Nunca me deu nenhum problema, mas tem outros tipos de termômetro, mas eu gosto e é o que eu uso há 6 anos, que é esse de espeto. O merengue italiano, ele é feito com água, açúcar refinado para fazer uma calda. Essa calda, ela não é caramelo, ela é feita calda mesmo. Leva-se ao fogão e nessa calda a gente usa o termômetro de espeto, que é obrigatório. Esse termômetro digital é obrigatório, porque se você não tem esse equipamento, não é possível fazer uma calda, que tem que estar num ponto ideal para se fazer o merengue. Então tem que ter esse equipamento. Essa calda, no bowl da batedeira, é colocado claras. Esse merengue italiano, ele é feito simultaneamente. São 2 processos feitos simultaneamente. Enquanto eu bato as claras que estão no bowl da batedeira, eu faço a calda ao mesmo tempo, tá? Não pode fazer primeiro a clara e depois a calda. É simultâneo, é junto, é ao mesmo tempo. Faça esse merengue, bate-se as claras na batedeira. A calda, ela tem que chegar a temperatura de 118 graus, tá? Tem que ser exato. Por isso que tem que ter um termômetro muito bom, porque se o seu termômetro for duvidoso, e não tem como sabermos até que a gente perde uma receita, porque essa calda, ela tem que estar exatamente nessa temperatura. Não vai poder ser nem 117 e nem 118, nem 119, tem que ser 118, tá? Então, esse merengue, bate-se as claras na batedeira simultaneamente, você liga o fogão, bate as claras. Quando essa calda chegar na temperatura de 118, você vai tirar do fogão e vai verter essa calda no bowl da batedeira sem
parar de bater a batedeira. Feito isso, é feito o merengue. Então, esse merengue, ele é diferente dos outros dois, por termos que fazê-lo simultaneamente ao mesmo tempo, calda e clara, e por ele ser muito técnico. A clara, ela tem que ter um ponto certo para receber essa calda. Talvez por isso as pessoas, tendo essa dificuldade, elas acabam utilizando muito mais os outros dois tipos de merengue. Feito esse merengue, até o processo de execução depois da receita é diferente. Então, eu vou parar por aqui, porque eu estava explicando o processo de cada um desses métodos, de como é feito, tá? Para vocês entenderem. Então, eu vou falar agora tecnicamente sobre esse merengue italiano, que é o que eu trabalho. O merengue italiano, o processo de execução do macarrão com o merengue italiano, eu falo que tem começo, meio e fim. E cada processo desse, entre um e outro, não pode haver erros. Então, se você tem um termômetro confiável, digital, para medir a calda do merengue, é muito importante, porque o seu termômetro for duvidoso e ele atingiu a calda 118, mas quando na verdade ele já passou ou ele está abaixo, quando você colocar essa calda lá no merengue e você não sabe, porque você confiou no seu termômetro, todo o processo já começa errado ali. E as consequências é lá no forno. A calda coloca-se a água na panela, o açúcar, coloca e aí você faz todo aquele processo de pesagem, né? Você vai já nesse processo você já pesou a farinha, né? Já tem que ter feito a homogeneização do TPT com peneirado, homogeneizado com a outra parte, com a outra medida da clara, porque na técnica para fazer macarrões com merengue italiano, usa-se duas quantidades de clara, uma que vai no bowl para fazer o merengue e uma que vai no TPT, que vai na proporção da farinha de amêndoa com a mesma proporção de açúcar de confeiteiro. Então, quando você vai fazer a calda, coloca-se a água, o açúcar refinado e leva lá para o fogão. O termômetro, ele vai medir essa calda e vai ter que chegar a 118 graus. Enquanto isso, quando você coloca a calda lá, começa a bater as claras, você tem que certificar que o seu batedor vai bater essas claras. Porque se o seu batedor, da sua batedeira, ela não alcança o fundo da batedeira, e essa clara, ela tem que estar firme, em ponto de neve, firme, porque se você fez perfeitamente a calda, mas a hora que você verte essa calda nessa clara que está sendo batida na batedeira, ela estiver líquida, não precisa nem continuar. Pode descartar. Você pode parar ali e perder só a água, o açúcar refinado e a clara. Porque se você continuar achando que vai dar certo, você vai acabar perdendo uma receita inteira. Eu tô falando porque para fazer esse processo tem várias técnicas, né? Então, por isso que no começo dessa live eu falei, você pensa na receita que você tem, no processo que você executa. O que eu tô falando é a técnica, como é que você tem que utilizar. Por exemplo, que a calda tem que estar em 118 graus e que para essa clara sendo batida na batedeira, ela tem que estar em neve firme. Então, é técnico. Então, se o seu batedor não alcança o bowl lá embaixo, você vai ter que segurar. Porque essa clara, ela vai ter que estar batida em neve. Ela vai ter que estar firme. E aí, feito isso, essa calda, ela é introduzida no bowl da batedeira em movimento até a última gotinha. E não tem que raspar nem nada. O que cair lá dentro é o que vai ser feito o merengue. Então, essa consistência da clara sendo batida na batedeira, ela tem um ponto de forma que, se ela não estiver nesse ponto que eu estou falando, fatalmente, quando você jogar a clara, não precisa nem continuar, tá? Você pode pesar de novo, tudo de novo, as medidas e fazer outra calda. A panela para fazer essa calda, de preferência de cabo,
porque ela é mais fácil do que ela ter a alça só. Aquelas panelas que tem a alça, né? Essa panela, ela é mais difícil, eu acho que ela dificulta mais quando você vai verter a calda lá na batedeira. Então agora nós vamos passar para o meio da receita, que é o merengue feito. Nós temos uma massa pesada, que é a farinha de amêndoa com açúcar de confeiteiro e as claras homogeneizadas. E com corante ou não, se você for fazer colorido. Mas vamos supor que vamos fazer com massa branca. Então, aqui nós temos uma massa. Pega-se o merengue feito, né, no bowl, divide esse merengue lá dentro, divide em duas partes, que é a primeira parte nós vamos colocar lá dentro, lá no bowl da massa de farinha de amêndoa, açúcar de confeiteiro e clara homogeneizado, e nós vamos fazer uma homogeneização, que eu chamo de pré-macarronagem. Porque aqui nessa primeira parte do merengue, vamos preparar essa massa pesada, dura, para a segunda parte do merengue, que vai ser de fato a macarronagem. Então pega-se essa primeira parte do merengue, coloca nessa massa e faz uma homogeneização. E aqui a única coisa que eu recomendo é não deixá-la mole. Você tem que fazer essa homogeneização de forma que essa massa ela não vai ficar mole. Faz uma homogeneização, uma incorporação muito bem feita, mexendo o menos possível que você conseguir, e deixa ali. Pega-se a segunda parte do merengue e aí sim é colocado aqui no bowl dessa mistura da pré-macarronagem, e aí sim é feito aqui vai começar a macarronagem. Aqui, esse processo, ele é um dos processos mais temidos por nós, por todos que faz macarrão. Por quê? Daqui, se você sabe o que é macarronagem, mas você não sabe fazer o processo da macarronagem, é daqui que vai sair muitos problemas. Então ele é importante, sim, e aí eu falo que se o seu merengue não veio perfeitamente feito, o problema vai começar lá e não aqui. Então nós estamos no meio do processo da execução dos macarrons. Então aqui nós vamos começar a fazer a macarronagem. Então o que tem aqui? Tem merengue em cima, a segunda parte do merengue, e nós temos uma massa pesada ali embaixo. O que é a macarronagem? Macarronagem é o processo de homogeneização desses 5 ingredientes que estão aqui dentro do bowl. Tem merengue, que é leve, e nós temos uma massa pesada lá embaixo. Essa homogeneização tem que ser feita de forma que os 5 ingredientes, eles têm que estar incorporados um ao outro. Eles têm que estar agregados. Então, essa massa pesada de baixo, você vai trazer para cima, e o merengue que está em cima vai para baixo. E esse movimento você vai fazer até que esses 5 ingredientes estejam incorporados. Essa é a macarronagem. É a homogeneização desses 5 ingredientes. O merengue é branco. Então, conforme você vai fazendo esse processo, você vai vendo onde tem merengue, porque ele é branco. Se no seu bowl tiver muito merengue de um lado e de outro, isso é um sinal que a sua macarronagem está péssima. Por quê? Se macarronagem é a homogeneização desses 5 ingredientes, o que está fazendo o merengue esparramado lá no teu bowl? Não pode ter. Esses merengues esparramados no seu bowl, ele tem que estar lá junto com a massa. Então, essa homogeneização é feita dessa forma. E aí você vai vendo onde tem merengue esparramado ali no teu bowl, e você vai agregar esse merengue lá na massa. Nós tínhamos no começo uma massa pesada e o merengue que é leve. Essa massa ela tem que estar totalmente fluida. Ela não pode ter massa pesada de um lado
e nem merengue mole do outro. Por isso, essa incorporação é muito importante. Só que tem um detalhe, você não vai ficar a vida inteira lá misturando para incorporar esses 5 ingredientes, não. E se você não faz esse processo de forma eficiente, de forma que não misture de mais e nem de menos, porque isso também acarreta problemas. Se você mexer demais, a massa vai ficar líquida, e aí você pode jogar fora essa massa, porque não vai salvar, não compensa nem ligar o forno para assar quando ela fica líquida. E quando ela fica dura também, ela não está fluida, você também corre o risco de perder, porque você pode achar que essa massa aqui, ela não passou do ponto. Você põe na manga, pinga e assa, provavelmente essa massa que está mais dura, ela não vai formar as características dos macarrons, tá? De repente ela vai sair de lá um biscoito de amêndoa. Então tem que tomar muito cuidado com o tempo que você fica misturando ali. Então, se você misturou e essa massa tá perfeita, ela tá fluida, e você percebe que ela não tá pesada e nem mole, tem-se uma referência para que a gente não perca esse ponto. Mas eu falo que tem que tomar muito cuidado com essas referências, mas o mais importante do que você ter uma referência é você saber o que está acontecendo ali na sua massa, como ela tem que estar, como ela está se comportando, porque fora tudo isso, a sua matéria-prima também diz muito sobre a sua massa. Então, sempre lembra que tudo que vem antes é tão importante quanto você chegar numa macarronagem perfeita. Então, essa referência que nós temos, por exemplo, do número 8, de fazer o número 8, ela se dissolver em segundos, levantar a massa com a espátula e ela cair fluida, a lava de vulcão, que é você colocar uma quantidade de massa na parede do bowl e ela escorrer como uma lava de vulcão em segundos, é o ponto que ela tem que estar. Mas essa referência, repito, é um perigo, porque quando acontece isso, ela já está no limite do ponto para passar do ponto. Então, por isso que eu falo que ter conhecimento do processo e da execução é mais importante do que a referência. Então, tendo esse conhecimento, você vai colocar essa massa na manga e vai pingar. Aí, no processo de pingar, chegamos ao final da etapa de execução da massa. Mas vou parar aqui porque eu quero falar as consequências que causa uma macarronagem mal feita, tá? Na verdade, começa lá do merengue. Então, quando você faz um merengue que você não conhece, você não tem essa noção de que a clara ela tem que ter um ponto de neve para receber a calda. Se você faz numa clara mole e você acha que tá bom desse jeito e coloca na massa, faz a macarronagem, vai somando muitos erros no processo e quando chega lá no forno, acontece 1001 problemas. Quando o macarrão racha lá dentro, pode ser de um merengue. Eu não atribuo muito a culpa no forno, não. Eu atribuo no processo que vem errado. Então, o macarrão que racha, e é muito comum e frequente, é porque vem de um merengue mal feito, é porque vem de uma macarronagem mal feita, porque a partir do momento que você não fez a homogeneização correta dos 5 ingredientes lá no bowl, esse merengue que não está agregado na massa, e aí ele recebe aquele calor do forno, é onde acontece isso. Então, tem que tomar muito cuidado em todo o processo. Então, mas vamos supor que você veio já com um merengue perfeito. A calda maravilhosa. Quando a macarronagem não é bem feita, porque você desconhece esse processo até esse momento, o que acontece? Alguns dos problemas que ocorrem ali. Por exemplo, tudo que acontece lá dentro do forno tem a ver do que vem antes. Então, às vezes não é nem uma macarronagem mal executada. Às vezes é uma farinha de amêndoa que não tá boa, não estava adequada ao uso. Então vai se somando muitas coisas quando acontecem os problemas lá no forno, tá? Então a consequência disso é uma farinha de amêndoa grossa
ou úmida, ou muito oleosa, dependendo da qualidade. Então, mas a farinha não é culpada, porque às vezes você usa uma farinha boa e mesmo assim tem problemas lá. Então, é a soma de vários fatores externos, internos, humano, que acontece muitos problemas lá. Vamos supor que você veio com um merengue muito bom. E aí, você não tem esse conhecimento da macarronagem, você acha que fez uma homogeneização, uma macarronagem perfeita dos 5 ingredientes, mas na verdade você não fez. Então, você começa a ali os problemas. Por quê? O que vai acontecer com essa macarronagem mal feita? Ele vai rachar lá no forno, mesmo que você tenha um merengue perfeito. Ele vai sair torto, ele pode sair oco, ele pode sair mole, ele pode sair com a casquinha fina e quebradiça. São vários fatores, eu tenho que repetir isso, porque não é uma coisa só, são várias coisas que eu venho falando, que as pessoas não dão importância e nem ensinam os bastidores, o que vem antes da receita. Porque um teflon que você lava de manhã e usa à noite, ele soma todos esses processos e vai dar o resultado de vários problemas no forno depois. Parei lá com a massa na manga. Pingar também é uma técnica. Eu uso a técnica de contar. Eu expliquei, eu uso adaptador de bico e eu uso o bico Perlé 12. Então, o meu método de contagem não se aplica para quem usa bico A2, por exemplo, porque a abertura é maior. Então, se você conta 1, 2, 3, 4. Se você conta 1, 2, 3, 4 num bico Perlé 2A, obviamente que seu macarrão vai sair gigante. Então, eu uso a técnica de contar, porque eu trabalho há 6 anos dessa forma, no teflon. Mas como o teflon ele não é transparente, ele é preto ou prata e não é transparente, para quem está começando ou para quem não tem experiência é difícil, eu sugeri usar um copo dosador de xarope. Se você tiver em casa, faz a higienização, coloca na cândida, desinfeta e usa. Ou um cortador de 3,5 centímetros de diâmetro, coloca na massa enquanto ele está no copo e marca os teflons, preto ou prata. Porque é técnica também. E dessa técnica de pingar, tem problema também lá no forno, tem consequências. Porque não é uma técnica só para padronizar, para tentar padronizar os tamanhos dos macarrons. Se você pinga essa massa, geralmente ela tem que ficar no ângulo de 90 graus. Então, quando você coloca a massa, vai pingar a massa, geralmente ela tem que sair do bico, você com o bico, com a manga, numa posição de 90 graus, você vai pingar essa massa de forma que ela esparrame por igual, porque de outra forma, a consequência da forma errada de pingar essa massa é sair um macarrão torto, com um pezinho só de um lado, é uma das consequências. Isso pode acontecer geralmente num forno analógico, onde a distribuição do calor ele não é tão eficiente. Pode ocorrer nesse tipo de forno. Isso contribui também. Então, é a soma de várias coisas, vários processos que podem contribuir para o macarrão sair com vários problemas. E cada um pensando na receita que tem, porque o que eu estou falando aqui são processos e técnicas de execução que é feito nos 3 métodos que são executáveis. Não tem um método que é certo, não tem aquele método que é errado, não. Qualquer um desses métodos utilizados, eles são corretos. Cada um escolhe aquele que quer trabalhar. Eu escolhi trabalhar com o método do merengue italiano com farinha de amêndoa de forma tradicional.